Então, a expectativa é que saia ainda na tarde dessa sexta-feira a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, sobre como será o depoimento de Pazuello na CPI da pandemia. Ele fez um pedido por meio da AGU, ele fez 3 pedidos, na verdade. Ele quer o direito de ficar em silêncio diante das perguntas dos parlamentares, ele quer também o direito de ser acompanhado por um advogado e quer também o direito de não sofrer nenhuma ameaça ou constrangimento físico, inclusive o direito de não ser preso, que é a principal preocupação do Pazuello e do governo. Esses são os direitos que uma pessoa investigada tem pela lei penal. E essa mesma regra ela é usada para pessoas investigadas nas CPIs. No Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência clara de muitos anos no sentido de conceder esses direitos a pessoas investigadas em CPIs. O que é uma jurisprudência? A jurisprudência é uma decisão que foi tomada tantas vezes por um tribunal que acaba virando uma regra. E essa é a regra para pessoas investigadas na CPI. E segundo a AGU, o Pazuello está indo prestar depoimento como investigado. Mas ainda que ele seja considerado uma testemunha e não investigado, também existe jurisprudência no Supremo Tribunal Federal no sentido de conceder esse direito a pessoas que vão prestar depoimentos como testemunha na CPI. E, no caso, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator desse pedido. Ricardo Lewandowski, como sabemos, ele tem um perfil garantista no Supremo Tribunal Federal. O que é isso? É uma linha do direito que diz que os investigados têm, que respeita mais os direitos dos investigados do que simplesmente um punitivismo. E essa é uma questão, né, Carol, porque o que o próprio presidente da CPI disse, que ele até fez um apelo ao Supremo, é que o Supremo deixe ele ir como testemunha. Ele falou assim, por enquanto a gente quer colocá-lo como testemunha. Agora está nessa história, quer dizer, Pazuello já quer ir como investigado para se proteger, enquanto eles falam, não, venha como testemunha. A gente há pouco até estava entrevistando a deputada Janaína Pascoal, que é professora do direito, e ela me falou uma coisa que eu achei interessante, Carol, que não é o papel da AGU fazer isso a um ex-ministro. Ele deveria ter ido procurar um advogado, né, falando sobre esse uso da AGU para proteger um ex-ministro. É uma situação política também complicada, né? Sim, é complicado. A Advocacia Geral da União, em tese, ela defende os direitos da União e defende também os direitos dos ministros de Estado e do presidente da República. É a AGU que representa esses agentes políticos perante o Supremo Tribunal Federal. No caso, o Eduardo Pazuello, ele é ex-ministro, ele não é mais ministro, mas ele está indo para falar sobre uma época que ele era ministro. Então, tem essa discussão jurídica, sim. O ministro Ricardo Lewandowski pode levar isso em consideração também na hora de decidir, ou seja, primeiro ele vai decidir se o pedido é válido, né? Se a AGU pode mesmo pleitear esse direito em nome do Pazuello. E passar dessa fase, se ele entender que sim, eu acredito que essa liminar vai ser concedida pelo perfil do ministro Lewandowski, perfil garantista do ministro Lewandowski, e também diante dessa jurisprudência tão antiga do Supremo Tribunal Federal. Então, na sua aposta aí, ele vai conseguir permanecer calado, Carol, é isso? Eu acho que ele vai obter esse direito. Se ele vai conseguir permanecer calado ou não, aí vai ser com ele, né? Aí Pode vai ser ser que ele se coce na hora que ouve as perguntas e resolva responder, né? A gente não aquela sabe. pressão, né? Abre de novo a tela para mim aqui, Felipe, a página principal do UOL. Eu quero só que a Carol comente até tem aqui uma coluna do Thales Faria, dizendo que amanhã, final de semana, a gente sabe que o presidente Bolsonaro gosta de manifestação, de ir para a rua e tudo mais. E ele está programando para amanhã uma manifestação contra a CPI. Chama atenção porque o ministro disse aqui ontem, o ministro das Comunicações disse aqui ontem que a preocupação do governo com a CPI é zero, nula. No entanto, ele vai fazer uma manifestação contra a CPI e diz aqui mais uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal. Essa briga continua, hein, Carol?
Olha, essa briga tem tempo e a minha aposta é que ela vai continuar por mais tempo ainda. O presidente Bolsonaro ataca bastante o Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal deu aquela decisão que dá também a municípios e estados o direito de atuar perante o combate à pandemia, não só a União. O governo tomou como narrativa o fato de que, na verdade, o Supremo estaria impedindo o governo federal de atuar na pandemia. Não é bem assim. Desde esse episódio, desde essa decisão, o presidente Bolsonaro tem atacado o Supremo. Agora, na última terça-feira, a Polícia Federal pediu uma investigação contra o ministro Dias Toffoli, encontrou indícios a partir da delação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e isso pode virar munição, sim, do governo contra o Supremo. Isso pode ser um elemento a mais para subsidiar as críticas, até então com pouco fundamento, e que agora tem uma investigação com uma série de indícios que ele pode usar isso contra o Supremo nesse momento, sim.